bem senhores de idade já. Daí ela falou que não teria condições de acompanhar o grupo, enfim, pediu desculpas então fica só a gente mesmo, no caso, vocês 4 e a Brenda também, que estava na outra call de qualquer forma e que está também engajada em participar. Beleza? Então, outra coisa que eu também já tinha antecipado no e-mail é aquela questão dos eventos da Rede Uno. Eu tinha conversado primeiro com o Carlos, que é o nosso principal contato da rede. Ele tinha me falado que a gente teria um espaço grande para apresentação de oficina e tal, mas depois ele me encaminhou para uma outra pessoa que é a responsável pelos eventos e ela me falou que, na verdade, esses encontros são menores, né? São em cada cidade, e a gente teria um tempo reduzido, assim, provavelmente na abertura. Então, eu achei melhor a gente focar com os voluntários locais mesmo, e a gente tentar fazer uma coisa maior, enfim, para aquele encontro anual deles, que é em outubro, né? Que ano passado a Paty participou comigo e tal. Acho que a gente pode até focar mais a atenção para um e ver quem iria e tal, mas... Onde é que é em outubro? Eles ainda não têm essa definição, mas assim que eu souber, eu vejo e a gente identifica, né, pela logística ou pela disponibilidade naquele período do ano, quem estaria mais, assim, disponível para participar. O local, você sabe, Juliana? Não, eles ainda não definiram nem me passaram, mas acredito que, sei lá, até junho eles devem ter isso fechado. Então, só essa atualização também que eu queria ressaltar para vocês. Uma outra coisa que eu fiquei sabendo essa semana é que a gente vai ter para 2018, no caso, a gente vai fazer seleção esse ano, mas a gente está pensando em novos reconhecimentos para parceiros e educadores, enfim. Então, a gente vai ter algumas bolsas nesse sentido. Daí eu conversei com a Bianca, que é agora a minha coordenadora, de envolver alguns de vocês que tenham interesse em participar da seleção, né? Formar parte desse grupo que venha a selecionar esses professores, enfim. Eu sei que vai ser uma bolsa específica para os IFs, provavelmente os que vão estar recebendo esse ano, né, no NH e no SH. Então, acho que vai ser bem legal. Uma outra é para uma rede parceira nova da gente, que seria para um aluno dessa escola, e aí também talvez vocês possam ter interesse, né? Acho que é uma experiência bacana de trabalhar com outros voluntários que estariam nessa seleção e também com a gente da secretaria. A gente ajudaria na seleção do aluno e do professor do IF que ganharia a bolsa para o intercâmbio. Isso. Uhum. De criar os critérios, acompanhar, enfim, acho que talvez vocês possam gostar, né? Eu acho que é bem legal vocês estarem inteirados para todo esse tipo de atividade e projetos que a gente venha a trazer. Porque acho que, até se vocês tiverem ideias também, acho que para reconhecimento de educador, isso não funciona. Seria melhor isso. Então, a gente está super aberto para ouvir de vocês, né? Acho que com o IF tem tudo a ver. Lembra que quando a gente fez uma reunião, tinha alguém do IF que falou que certo tipo de reconhecimento no IF não daria certo, até porque os professores já são muito mais graduados, a questão do intercâmbio é... Sim, era a Maria, né, na época. Isso, com certeza. A gente está também alinhando isso com o CONIF, né, que é aquela rede maior que congrega todos os reitores, enfim, para ter também esse retorno deles, do que eles acham. Mas, a princípio, seriam essas duas. E se tiver mais alguma atualização, eu passo para vocês. Mas a gente ainda não tem nem data de quando é que vai ser. A Andressa está viajando, aí a gente provavelmente, no meio desse mês, a gente vai ter essas informações e eu passo para vocês, né, para a gente ir colocando
essas questões e ver quem realmente vai querer participar, ou quantas vagas a gente teria do grupo aqui para vocês, enfim. Tranquilo? Tranquilo. Daí eu falei que eu ia tirar um tempinho dessa reunião para a gente falar um pouco dos materiais. Eu tentei agrupar nas pastas para ficar o mais sintético para vocês entenderem. E tentei pegar a maioria dos materiais que eu tenho assim disponíveis, tanto do FS Brasil como da rede, assim, porque vai sair a minha imagem porque eu vou abrir os materiais aqui, tá, Juliana? Mas eu tô ouvindo. Pode falar. Mas, na verdade, eu coloquei essas 8 pastas que reúnem tanto manuais como apresentações que a gente tem do FS Brasil, que eu acho que vocês precisam ter essa noção, né? Acho que do que a gente já tem, o que a gente precisa revisar, até para retomar nos conteúdos. Eu acho que o Drive deixa tudo acessível em toda parte, então fica bom para todo mundo. Não sei se vocês chegaram a dar uma olhada já nos materiais, se tem dúvida da estrutura que eu coloquei lá nas pastas. É claro que nem todo mundo vai precisar ler tudo ao mesmo tempo e por agora, mas assim, obviamente, por exemplo, o Jansen já sinalizou que ele tem interesse, que ele vai trabalhar nessa parte do guia comigo, então, claro que ele vai pegar essa parte do manual e vai ver com calma, ver mais com detalhes, em detrimento dos outros materiais, né? Então, só para a gente ter essa ideia de que também não precisa sair lendo nem vendo tudo. Mas queria ouvir vocês como é que está isso dos materiais disponibilizados, se tem alguma dúvida, enfim. Eu não consegui achar eles até agora, Juliana. Eu abri muito rápido. Achei o cronograma. Peraí que eu vou fechar de novo e vou tentar achar. Peraí. Uhum. Só uma coisa da reunião do encontro lá da Rede Uno, que vai ser em junho, né? Já foi falado alguma coisa, mas eu vi ali que tem um em Cuiabá, né? Sim. Programado para Cuiabá. Eu também estou na questão difícil de viagens também, por conta do trabalho, mas assim, lá em Cuiabá tem a representação, né? De Várzea Grande, que é ali juntinho com o Cuiabá. Isso. E aí eu posso estar ajudando no sentido de ajudar o pessoal lá a fazer isso. Eu acho que, ainda mais que eu estou tendo contato com eles agora, e a galera que está lá agora está bem animada e tal, e aí eles vão receber o treinamento agora, acho que para maio, né? Final de maio eles estão recebendo o treinamento já. Então seria uma oportunidade legal, porque a maioria dos voluntários lá, eu acho que os 3 voluntários lá são professores experientes, assim, que né, vão conhecer, estão conhecendo a FS, e tem aquele olhar de educador também, e poderia estar colaborando lá em Cuiabá. Eu poderia ajudar nesse sentido, de estar auxiliando eles com alguma coisa que eles precisar. Nesse sentido, assim, eu não vou estar presente lá, porque eu não posso realmente, essa questão de viagem para mim está bem difícil esse ano. Mas eu posso estar ajudando nesse sentido e também nas revisões do material, né? Do material guia para o professor, para o educador, enfim, qualquer revisão, assim, de cunho educacional também posso colaborar. Tranquilo. Juliana, é difícil você me dizer que dia que você mandou. Eu cheguei a olhar, mas eu não consigo achar agora. Eu achei o cronograma, mas não achei o drive. Acho que foi naquele da minuta. Deixa eu só encontrar aqui. Talvez pela data eu achasse. Foi no dia 11 de abril. 11 de abril. Resumo, reunião de quinta-feira, mais encaminhamentos. Mas eu posso te passar aqui o link do Drive também. Aí você já vai direto. Passa para mim, então, para eu abrir aqui. É difícil para você agora. Vou colocar aqui no chat. Seria bom eu abrir agora com vocês. Seria ótimo. Vê se tu consegue abrir. Tá, deixa eu olhar aqui. Coloquei aqui no chat. Ah, tá. No próprio... Peraí, deixa eu abrir de novo. Juliana, uma coisa que o pessoal tem reclamado, que eu tenho sentido e tal, é da questão aquele material para educador que ficava no site,
tá bem complicado de achar aluno no site novo. E eu senti essa dificuldade também, de achá-lo esse material que tem, né, para educador num site novo. Eu senti essa dificuldade também de achá-lo lá. Teve alguma reclamação, alguma coisa nesse sentido, de alguém falando que não conseguiu achar? Porque, assim, as pessoas que eu tive contato e dos professores que eu falei, olha, faz um download do material para pedagogo, para professor, enfim. Aí acharam muita dificuldade de achar. E aí, quando eu fui, até antes disso, de acontecer, que eu fui ver realmente, quando eu fui fazer isso também, tá bem escondidinho lá, eu não senti muita facilidade, como era do site. no site. Porque tá naquela abinha do Educadores e Escolas, e aí tem outra aba que é para leitura. Deixa eu passar para você. Então, porque daí, eu não sei não sei se a localização dificultou um pouco, não sei. Eu também senti essa... Porque eu tava bem mais fácil, assim, né? Ia lá para Educadores e olhava e achava, fazia o download. Agora eu senti essa dificuldade. Entendi. Não sei se os colegas também acharam. De repente a gente pode, no caso, já passar o link direto, né, nessa parte dos documentos para baixar, que é esse daqui. Eu tô no site também. Toda novidade, né, requer adaptação, enfim. Exato. Exato. Mas acho que por hora é o que a gente poderia fazer, assim. Não, sim, até se facilitar com o link direto, é porque assim, as pessoas, não sei, eu senti essa dificuldade, mas não foi esse o meu caso. Mas tem pessoas que, assim, às vezes é muito mais fácil clicar no link direto do que ir lá no menu e escolher um depois para baixar, né? Então, de repente, se tivesse um link direto, não sei. Não, só sugestão. Tranquilo. Consegui, Juliana. Então, vamos lá. Bom, tem alguns materiais, os manuais. Jansen, o que você vai ajudar? Só para eu saber. No manual. É no manual que o Jansen vai ajudar? É assim, Kelly, a princípio eu entendi... Tá me ouvindo? Tô. Porque eu tô olhando os materiais, mas tô ouvindo, pode falar. A princípio eu entendi, assim, que a gente iria dividir mais ou menos, assim, tudo, e aí eu peguei 3, 4 coisas. Até falei com a Ju, assim, que eu acho que talvez seja muito, mas, enfim, imaginando que a gente iria distribuir o conteúdo, eu selecionei 4. Uma delas seria o guia. Na revisão do guia, eu já até dei meu parecer para a Ju, no seguinte sentido, que eu acho que esse manual, que já existe, eu não sei se valeria nem a pena assim, fazer uma revisão dele, porque eu acho que ele cumpre um objetivo, sabe? Assim, eu acho que ele está bem trabalhado, está claro, está objetivo, e ele alcança um objetivo. Talvez ele não alcance o objetivo que a gente espera agora. Então, eu falei para a Ju que a gente tem 2 caminhos, que seria uma revisão dele só no sentido de atualizar algumas linguagens ou alinhar uma expectativa do material, uma coisa bem simples mesmo, porque, assim, a nível de conteúdo, eu não vejo necessidade de mexer nele. A sugestão que eu falei para a Ju é o seguinte: eu acho que a expectativa para o material que é equivocada. Então, assim, seria a construção de um outro material, que seria fazer um material mais adequado para entregar ferramentas de trabalho para o professor usar, ou de alguma experiência, de algum projeto pedagógico.
Ou seja, hoje seria essa. De alguma coisa concreta que o educador pegue e fala assim, então isso aqui faz sentido para mim, isso me é útil, isso me acrescenta, isso vai ter relevância para que eu pegue e leia e desenvolva. Porque a função do material que existe hoje... Tá dando eco aí, não? Tem um cachorro lá. Tem um cachorro, né? É um cachorro tem alguém aí. E não é o da Paty, porque a Paty tá com o mudo. Eu acho que é o meu. Só tem gato, não sou eu. Então, assim, eu acho que a expectativa que é ter um material que dê subsídio, assim, para os educadores da rede que estão atuando com a FS. Porque o material que existe, ele traz a compreensão do que a gente faz, do que a gente desenvolve, quais são os principais conceitos que a gente lida na experiência do intercambista. E aí lá no final dá 2 dinâmicas de integração, assim, ou sugestões de adaptação para o professor. Então, na verdade, não é um guia educacional, é um guia para a pessoa conhecer o que o FS desenvolve, quer dizer, o que aquele intercambista que entrou na sala dele o que está desenrolando na vida dele, qual é o embasamento daquilo. Então, acho que, igual eu falei para a Ju, ou a gente ajusta a expectativa do material que já existe, ou ajusta o nome do material e faz uma revisão simples, não revisão de conteúdo, sabe? Uma revisão, assim, de alguma terminologia, de algum título, ou do nome do documento. Mas, assim, seria mesmo nesse sentido que eu dei minha avaliação, sabe? Olha, eu super concordo com o que o Jansen falou, porque é o seguinte, quando a gente vai receber o aluno, seja que eu trabalho na escola, uma coisa que deixa bem alinhado, você vai receber mas e aí, o que eu posso... Para mim travou, gente. Vocês estão ouvindo? Como vou fazer aqui? Para mim também. Então, tá ruim aí? Tá ruim. Eu não sei. Acho que tem mais problemas técnicos, né? Eu tô escutando a Juliana. Para mim agora tá ok. Acho que às vezes ela saiu, ela deve estar tentando... Deixa eu perguntar uma dúvida aqui. Olhando os materiais, me deu essa dúvida. E antes também. Você tem uma noção do atendimento que a gente faz? Por exemplo, a maioria dos intercambistas, eles estão em escola pública, eles estão na escola particular, eles estão no IF, que é federal, que eu acho que isso faz toda a diferença, que educadores são esses que estão lendo, que escola é essa que está recebendo, qual é o objetivo dessa escola, que é bastante diferente, essas 3 linhas. E até para revisar um material, a gente teria que... A Maria falou sobre isso, você lembra quando ela estava no IF? Sim, que depende muito, né, do tipo da escola, se é pequena, se é grande, se é federal. Exato. Enfim. Uma escola pública normal, que não é federal, tem um objetivo totalmente diferente, os professores são totalmente diferentes. Sendo muito verdadeira, eu que dirigi a escola pública há muitos anos, nenhum professor leria quase nenhum manual, quase nenhum professor, infelizmente. Eles estão sobrecarregados e também não estão tão interessados. Já os da particular, depende. Se for ensino médio, eles estão muito voltados para o Enem e para outras coisas. Então, assim, você tem essa dimensão mínima aonde que vai fazer mais curso, tá? A maioria? É um pouco equilibrado. A gente tem, assim, um pouco mais de estudantes em escolas particulares, mas a diferença é muito pouca. Eu posso pegar esses dados, vou até anotar aqui. É pouca, nem não faz diferença para saber. A diferença é bem pouca, mas eu vou pegar esses dados, já que eu acho que é realmente interessante da gente ter noção, né, de quem são, nesse caso, para esse ano, né? Que a gente, para revisar o material, parceira,
os que receberam nos últimos 2 anos, mas eu acho que para a gente trabalhar os materiais seria melhor os que estão recebendo agora, né, nesse momento. Então, seria do SH 17 preparar para o NH 17 também. De repente, eu posso pegar com o Rangel quais são as escolas que a gente está já em colocação, enfim. Para ter uma noção que público é esse, sabe? Porque os objetivos são bem diferentes. Outra coisa, o próprio objetivo disso, desculpa os outros 3 aí, mas eu ainda não entendi plenamente. Então, porque aquele dia eu entrei atrasada, não estava ouvindo vocês, então se eu estiver atrasada na reunião de hoje, tu me fala. Essa revisão dos materiais e o que está proposto no cronograma, é claro que alguns objetivos eu entendi, mas assim, o objetivo central nosso seria, de fato, inserir melhor o intercambista, ou isso seria um apêndice de divulgar a instituição, que seria, de fato, o objetivo principal? Porque eu acho que isso misturou para mim. É ajudar os professores somente a parte educacional, ou o centro disso está, nessa ajuda está a divulgação da instituição, que eu acho que são objetivos diferentes. Entendeu? Pergunta, não sei se estou sendo clara. Eu acho que o nosso principal objetivo é avançar nesse reconhecimento do AFS enquanto organização de educação. Então, é um pouco do que o Jansen me deu de feedback, assim, tipo, tá, a gente está fazendo material, a gente está tentando reciclar esse material, mas a gente tem que entender o que é que o professor, o que é que essa pessoa que está trabalhando em comparação com a gente, esse parceiro, quer de volta, né? Tipo, é isso que você falou, será que ele vai querer ler isso tudo? Da gente revisar isso. Será que a gente precisa fazer um manual? Será que eles preferem algo tipo como vídeo, alguma roda de conversa? Acho que o Jansen acendeu para mim essa luz. Acho que é até muito importante da gente estar conversando sobre isso, até para reposicionar, né? Mas eu pretendo agora ter fazer tanto um questionário para professor como para o voluntário, para sondar, assim, de, tipo, quais são os tópicos que vocês têm dificuldade, que eles têm dificuldades ou que eles têm interesse em que a gente trabalhe para desenvolver, sabe? Acho que isso é muito importante para a gente não perder tempo, tipo, discutindo aqui e de repente não servir para as pessoas, né? Que é o que a gente quer. Então, acho que o nosso objetivo justamente é produzir materiais e ter esse diálogo sobre para onde que a gente está indo e conseguir avançar nesse sentido de ser mais reconhecido entre os professores, entre esse mundo escolar, digamos, e também para ter maior qualidade nesse approach, né, com as escolas. E não sei se vocês viram nessa pasta aqui que eu coloquei de avaliação das escolas, tem um pouco dos principais comentários, assim, tanto das escolas como dos intercambistas. Então, tentar aumentar esses comentários positivos, né, de que vocês consigam, que os intercambistas consigam, porque muitos falam assim, a escola não estava preparada de jeito nenhum para me atender. Então, acho que esse é o nosso principal objetivo, de, tipo, que boa parte da escola saiba o que a gente é. Né? Muitas vezes é, tipo, uma decisão. Acho que o Jansen também me escreveu isso, né? E eu sinto muito disso também. O coordenador, o diretor aceitou, e aí, tipo, surge um alien, o professor vai, tipo, se arrastar, ter mais um trabalho de, tipo, entender quem é aquela pessoa, meio que, tipo, atrapalhando a dinâmica da escola, não, da rotina da aula. Então, ao invés de ele ter uma preparação e inserir aquele estudante de uma forma positiva, termina sendo como mais alguém que está ali e vai, tipo, jogando com a barriga, enfim. Acho que, pelo menos para mim, a gente também pode construir isso, tá? Tipo, de objetivo do grupo, tá tudo muito ainda no início da gente, tipo, entender, mas para mim seria justamente isso, né? De, tipo, ver o que a gente tem agora e para onde que a gente quer caminhar com relação aos projetos, atividades e materiais dessa parte de educação. Não sei se ficou mais claro agora para você, Kelly. Mas é mais ou menos isso que eu penso, assim. Ficou. É mais ou menos o que eu estava pensando. Quando eu recebi a Sara, Juliana, eu tive muita dificuldade
dificuldade, sendo da área educacional, sendo membro da FS e Roche Family dela ao mesmo tempo, ou seja, era para ter sido muito mais fácil do que para a escola que recebe sem nem saber o que é a FS. Eu já sabia, voluntária, parará. Mas eu tive dificuldade. Com todo o tempo que eu podia, eu própria, criar dentro da escola como diretora, já era difícil para mim, como diretora, criar um espaço para que eu pudesse apresentar quem era ela, quem era a FS, o que eu, como diretora, queria criar lá, sendo a gestora da escola e sendo voluntária da FS. Então, imagina um gestor que nem está ligado, que nem sabe. Então, para mim, sendo muito franca, quando eu entrei nos materiais, eu olhei os materiais e falei, o que eu vou fazer com isso com os meus professores? Eu não posso entregar isso é para um voluntário, e vou falar, um voluntário que está com tempo e bem à disposição para ler, sabe? Porque os materiais são muito bem feitos e muito legais, talvez por ser tão bem feitos, tão bem elaborados, eles não sejam práticos. E eu acho que dentro da escola, todos três são professores, né, gente? Que a Patrícia eu não conheço, a Gesibel também não. Vocês também são professores, né? Dentro da escola, o nosso tempo é muito reduzido. A gente não tem como parar uma reunião para poder destrinchar um material, quase nem os que nos interessa pedagógico, né? Às vezes eu dou para os meus professores um material teórico de 5 páginas e eles já falam assim, mas que dia que é o conselho de classe? Mas não, nós vamos parar para ler isso agora. E é uma coisa pertinente à própria escola. Imagina uma coisa que é externa, uma instituição e tal, é bem difícil. Então, assim, eu tive que eu mesma eu fiz um esqueminha que eu pensei, eu vou parar a reunião 15 minutos e nesses 15 minutos eu preciso apresentar a FS, preciso falar o que é o programa 18+, preciso falar o que ela vem fazer aqui dentro da escola, porque no meu caso era 18+, ela é voluntariado, é diferente, eu tinha que explicar, né, ela estava na escola por quê. Mas eram os objetivos meus principais ali com ela como diretora, quais eram os objetivos dela e compilar isso assim, em 10 minutos, 15 no máximo. Então eu peguei um videozinho apresentando que era a FS, que é um videozinho muito bom, assim, bem pequeno, rápido, passo a história da FS rapidamente, comentei. E eu mesma montei um preze, que não serviria para nós, que é específico da sala, enfim. Eu mesma montei um preze para apresentá-la, de onde ela vinha, quem ela era, um preze rápido que eu apresentei rápido. E eu montei um material que eram fichas... não sei se eu tenho ele aqui, deixa eu ver. Acho que não, enfim. E que eu dei para os professores, que no caso dela, ela era voluntária, era diferente. O menino, a maioria que a gente está falando aqui é high school, né? É outra coisa. Mas assim, fosse uma coisa muito rápida para os professores acessarem, sabe? Para o dia que ela fosse visitar as salas. Agora ela não era aluna, era voluntária. Então no dia já estava tudo bem esquematizado. Talvez eu acho que precisasse de uma coisa, um outro material. Eu vou concordar com o Jansen no que o manual se propõe, ele é bom, bem feito. Apresenta bem a instituição, mas eu não acho que ele é prático para dentro da escola isso ser feito, porque se eu dirigindo a escola eu não conseguir abrir espaço, e com todo o interesse que eu tinha como Roche Family, voluntária, membro da organização, imagina numa escola que nada tem a ver com isso, se vai haver esse tempo. Quem vai estudar isso? Porque eu já sabia, nem precisava estudar. Eu tinha acabado de voltar lá do encontro que o Jansen lembra, que a gente estava... Onde que era mesmo, Jansen? Nem lembro. Na cidade do Anderson, em Campo Belo. Tinha acabado de voltar de Campo Belo, feito aquelas dinâmicas todas. E para mim foi difícil. Então, imagine que uma pessoa que está externa, ela vai ter que estudar isso tudo para depois passar para os professores. Eu vou concordar com o Jansen, que acho que a gente talvez teria que criar um outro material mais sintético, mais enxuto, pensando a gente como professor. A gente vai estar lá, a gente não conhece a FS, a gente não tem tempo para isso, o diretor não vai disponibilizar tempo para isso, não existe esse tempo escolar, ele já é difícil no tempo pedagógico regular da escola, tudo já é muito corrido. Você quer falar do aluno na reunião, você tem que falar o que é a Secretaria de Educação ou a rede, se for uma rede particular, né? Como eu trabalhava antes. Não dá. Então, acho que teria que ser, talvez a gente pensar, eu também concordo com o Jansen, da gente pensar num material bem mais enxuto,
que compilasse tudo isso que a gente já tem, mas que fosse uma apresentação da instituição e coisas muito mais práticas para serem feitas para os professores. Porque senão, Juliana, vou te falar que eu tive essa frustração. 7 anos de direção, acho que se tem pedagogos aí devem estar tão frustrados, que acho que os professores em sala é menos frustrante porque você lida com o aluno direto, você vê mais o resultado. Quem lida com o professor é muito frustrante, porque a gente vê que às vezes a gente prepara um bom material, prepara uma coisa legal, e os professores, cada um por seu motivo, em uma rede diferente, não importa, eles sempre têm um impedimento para aquela leitura, tem uma coisa mais importante que ele precisa dentro da escola e não aquilo. E eu acho que a gente fazer um material, todo mundo ler esse tanto de material, entregar esse tanto de material na escola, para isso ficar no canto da biblioteca, como acontece com tantos materiais que chegam na escola, é frustrante. Então, para finalizar, eu acho que eu concordo com o Jansen, que talvez a gente tenha que pensar numa outra coisa que ainda não existe, mais sintética, mais prática e mais direcionada. Senão vai ser um trabalho em vão, eu acho. Não sei se os 3 aí são da área de educação concordam comigo, ou eu estou muito pessimista, não sei, porque eu fiquei na direção há muito tempo. O que vocês acham? Eu voltando ao que eu estava falando, é muito pertinente o que você falou e eu concordo com os dois, tanto com o Jansen quanto com você. Porque, assim, o que eu senti quando as intercambistas chegaram, o professor, eu trabalho, não estou em sala de aula, mas o que eu percebi dos professores, tá, e o que eu vou fazer com esse aluno agora, né? Uhum. Que tipo de avaliação eu vou fazer com ele? A minha dinâmica da minha sala, o meu método de trabalhar, como que eu vou fazer? Então, eu acho que se tivesse algo específico, como você falou, bem prático, para falar, e pode até ser em forma de perguntas, e agora, né? Como avaliar, como fazer isso, como fazer aquilo, eu acho que seria muito mais interessante, porque eu tenho sentido essa frustração também, tá pedindo espaço, a gente não consegue, né? As reuniões pedagógicas são sempre muito cronometradas, né? Tem sempre aquele tempo que é específico e às vezes algumas coisas sem falar. Então, assim, é muito pouco tempo para reuniões pedagógicas. Então, eu sugiro esse material para estar agregando o que a gente vai falar quando a gente for falar da FS. Então, já que vai ter um tempo ali de 5, 10 minutos, ótimo, mas que tenha esse material para estar contemplando os professores também. Porque uma reclamação que eu tenho sentido deles é, tipo, não aconteceu comigo, mas aconteceu com colegas que falam assim, jogam aqui na minha sala e aí, o que eu vou fazer? Então, vocês têm que dar um suporte também. Falar para nós como fazer e o que fazer com essa pessoa diferente, né? Que, querendo ou não, vai mudar toda a dinâmica da sala porque é uma pessoa, além de ser diferente, é de outro país, né? Assim, no sentido de diferente que eu falo, é uma pessoa de outro lugar, né? Então, se tivesse essas especificações para o professor, como se fosse um guia para ele, nossa, facilitaria muito. Principalmente a questão, como que eu vou avaliar esse aluno? De que maneira? Ele é nota? É conceito? O que eu vou fazer nos primeiros tempos aí? Então, seria uma ótima, isso eu concordo com o pessoal, de criar um material nesse sentido, bem prático e funcional, né? Eu ouvindo vocês aí, eu vi que a gente criou duas direções, 2 pensamentos. Um pensamento pega o que Jezebel acabou de falar aí, direção do professor estudante. Então, qual a orientação do professor em relação ao estudante? Isso é um caminho, que eu acho que foram foi relatado essa dificuldade tanto pela Kelly e pela Jezebel, que não foi o que eu pensei, mas que é relevante. Né? Então, isso é um caminho. Que orientação prestar a esse educador a respeito de como ele lidar com esse aluno novo que chegou lá, que está numa dimensão completamente atípica, né, dos demais alunos. A outra questão que eu pensei, que eu imaginei, estava mais relevante em qual a contribuição que o AFS, como organização educacional,
vai possibilitar o desenvolvimento dessa turma dela, com a nossa perspectiva, com a contribuição pedagógica que nós vamos oferecer. Para o professor ou para o aluno? Para a escola. Para a escola, para a escola, para a escola. Então, por quê? Uma vez que eu fecho com uma escola parceira, eu estou fechando com uma escola, não com um professor. Sim. E o reflexo dessa parceria vai desencadear na escola. Isso pode ser uma contribuição para uma classe ou para a escola como um todo. Porque a minha parceira é a escola, não é o educador. Entende? Então, qual o know-how pedagógico que o UFS vai agregar àquela escola em estar fazendo a parceria com a gente? Então, uma coisa que eu falei para a Ju foi, inclusive, isso. O acesso ao educador, ele não pode ser unilateral, assim, não unilateral. Ele não pode ser unidirecional. Quer dizer, não posso ir eu direto ao encontro do educador apenas e decidir a direção que nós vamos ter. Então, eu falei para ela, a gente precisa usar alguém da coordenação pedagógica para fazer essa articulação se a gente quer evoluir a nível de parceria educacional. Então, é o coordenador pedagógico ou alguém da equipe pedagógica responsável por esse tipo de projeto que vai dialogar com esses professores, porque a gente sabe que muitos professores não têm know-how com tecnologia, têm aversão à tecnologia, ou têm aversão a novos projetos que não dizem respeito ao currículo, sim, e isso não diz respeito ao currículo da grande maioria das escolas, né? São pouquíssimas que estão inserindo a interculturalidade, o uso bilíngue como uma estratégia de currículo mesmo, focada com um tópico específico no planejamento. Então, eu acho que isso tem que vir de uma direção casada com a coordenação pedagógica, né? E aí, o que eu pensei? Como a gente poderia caminhar nessa direção? Hoje, quando a gente transformou o UFS numa organização educacional, nós começamos a pensar aonde que o UFS entrava na educação, né? E aí nós fomos para um contexto de desenvolvimento de lideranças globais, de competências, etc. Então, eu penso que o aporte pedagógico que o UFS tem para essa escola é oferecer subsídio para o professor trabalhar isso com os alunos, trabalhar isso com a classe, entendeu? Então, assim, por exemplo, se nós estamos falando de formar liderança global, se nós estamos falando de contribuir com essas competências, o que é que nós vamos oferecer para essa escola que o seu professor, independente de estar ou não com aquele intercambista na classe, possa desenvolver para que aqueles alunos daquela escola comecem a adquirir novas competências que são tidas como de competências importantes de lideranças globais, ou de competências que desenvolvam um ser humano para atingir objetivos os objetivos sustentáveis da ONU, que é o que está em evidência agora como uma sociedade sustentável, consciente. Então, eu penso que o aporte pedagógico, o caminho que eu pensei, poderia ser por aí, que é a linguagem que o UFS já usa, está estruturado dentro da missão do UFS, mas está muito imbuído na experiência intercultural e nos ganhos da experiência intercultural, né? E aí tem todo um know-how de experiência intercultural. Agora eu vou chegar para uma escola parceira e vou juntar esses professores, vou falar blá, 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 o que é FS, blá, 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 o que é experiência intercultural. Isso não faz sentido para o professor. Isso não faz sentido para o coordenador pedagógico, porque ele não vive isso que nós estamos vivendo. Ele não sabe o que é a missão do FS, o que é um conflito feliz, o que é um ganho da curva da experiência. Ele não entende nada disso. E uma oficina, um workshop, uma palestra, um livreto, não vai fazer ele entender tão pouco, né? Então, eu penso que seria nesse caminho aí. Pode ir. Quanto à questão da abordagem pedagógica, quando vocês sugerem de que a equipe pedagógica que poderia fazer esse trabalho de abordagem com os professores e a equipe,
veja bem, nós temos hoje nas escolas, eu acredito que a maioria das escolas, todas elas têm uma equipe pedagógica já com uma quantidade de trabalho que já tem os seus outros afazeres, certo? Quando uma instituição chega falando assim, olha, nós temos uma proposta e tal, e nós gostaríamos que vocês fossem até os professores ou até os alunos e falassem e tal. Eu não enxergo isso como uma coisa positiva no sentido de que a coordenação pedagógica, o pedagógico em si, ele vai falar, poxa, mas por que não nós juntos, entendeu? Então, porque assim, quando a gente faz a parceria, automaticamente é com a escola. Só que quando eu falo que com a escola, quem vai estar lidando com esse aluno todos os dias, diariamente, em sala de aula, é o professor. E aí, quando você fala assim, não, mas quem tem que fazer essa abordagem é a equipe pedagógica, conversar, ver como que vai ser a maneira de avaliar. Logicamente, mas esse material, se a gente produzir esse material, ele vai ajudar esse professor, a ajudar a equipe pedagógica também. Porque a equipe pedagógica, ela tem a função de estar colaborando na questão pedagógica, mas quando você fala de internacionalização, chega, pelo menos para as escolas, nós temos que pensar num todo. Nas escolas do interior, gente, eu falo por experiência própria, eu moro no interior do Mato Grosso, tá? E nós estamos enfrentando uma barreira aqui da internacionalização que vem acontecendo de uma maneira muito lenta, porque essa questão da internacionalização de pessoas estrangeiras chegando é novo, entendeu? Não é algo que aconteça aqui, pelo menos para nós, com frequência. Então, se a equipe pedagógica ela não se sentir segura em estar abordando esse professor, abordando esses professores, de nada vai adiantar o nosso trabalho. Então, eu acho que esse guia seria para complementar o que o pedagogo já faz no seu dia a dia. Seria como se fosse uma maneira de tirar um pouco essa responsabilidade da equipe pedagógica de estar fazendo esse trabalho. Algumas instituições têm área de relações internacionais, outras não. Então, assim, quando nós falamos de relações de internacionalização, querendo isso não é internacionalização, né? É interculturalidade. E aí, quando a gente fala desse tema, nós temos escolas que não têm isso, nunca tiveram isso. Então, de que maneira que a equipe pedagógica vai chegar com propriedade para falar isso, né? Com propriedade para falar sobre esse assunto. Então, esse material viria para ajudar. Jezebel, nós estamos falando da mesma coisa, só que talvez eu não me fiz entender direito. Eu ia falar isso agora. Eu acho que o Jansen falou a mesma coisa. Só que como eu troquei o e-mail, foi com o Ju, e eu não compartilhei com o grupo, porque assim, eu queria passar minhas considerações para ela achando pertinente, ela compartilhava com o grupo. Não sei se eu fiz certo ou errado, ele não definiu metodologia a respeito disso. Pessoal, desculpa, eu vou precisar sair. Tá gravando, né? A reunião. Aí o que vocês tiverem para falar ou colocar. Tá, eu vou... Daí eu qualquer coisa eu respondo a e-mail, enfim, que eu realmente não posso, o pessoal tá aguardando ali fora. Tá? Aí, muito obrigada. E qualquer coisa, já, se a gente pode conversar também, o pessoal também, eu quero colaborar, quero ajudar, que é muito interessante essa parte. Eu, como uma velha pedagoga, tenho interesse nessa parte também. Pode deixar que eu vou mandar a gravação e a minuta, assim, dos pontos principais, Bel. E aí a gente vai se falando por e-mail. Mas você já sinalizou o que é que você prefere trabalhar, enfim, que seria essa parte mais de revisão nos conteúdos, né? Criação de materiais, revisão, O pessoal de Vargem Grande vai ser bem legal. Obrigada. Isso, tá, valeu. Obrigadão, gente. Boa noite. Boa noite. Eu tenho que sair também. Eu achei que a gente ia só até às 9, daí eu já marquei coisas às 9. Mas me manda o áudio e me manda a minuta que daí eu me atualizo. Tranquilo. Obrigada, Tati. Tchau. 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 Gente, eu visualizei o que o Jansen falou. Acho que são duas frentes, como ele falou. Essa que a gente estava citando, Jansen, acho que é uma coisa mais chão de fábrica, digamos assim.
para chegar a instituição precisa que a gente chegue nos professores. E acho que o que eu estava falando, esqueci o nome dela, gente, desculpa. Isabel. E o que ela estava falando era isso, a gente precisa mastigar para esses professores que precisam, mas talvez não mastigar o que a gente estava pensando, mastigar o que você pensou mesmo. Em vez de pensar em como inserir o intercambista, como inserir a ideia do currículo internacionalizado. Aliás, eu mandei um e-mail para vocês dois agora, mas eu mandei o material errado, eu vou achar o material certo. Eu faço um curso de metodologias ativas na Universidade Federal daqui, e essa semana a professora me mandou um texto, ele é bem pequeno, umas 5 páginas só, sobre internacionalização do currículo. Eu lembrei muito da FS. Jansen, você tem uns 5 e-mails, então eu não sei se eu mandei no certo, não. Da Juliana, eu sei que eu mandei no certo. Mas eu mandei o material errado, na verdade, porque como estava o título que a professora Beth me mandou, estava internacionalização do currículo, mas não é o material certo, não. Vou achar e mando para vocês, porque é um texto bem curto que fala sobre isso. E em uma página específica, eu falei, gente, é a própria FS, né? Que fala de sustentabilidade, fala de inclusão, fala das questões de gênero, enfim, essas competências globais hoje, que para trabalhar em qualquer lugar e em qualquer país do mundo, em qualquer empresa, você tem que ter essas competências. Então, talvez o que tu está falando, eu acho que tenha mais sentido mesmo, porque é oferecer o que a FS está se propondo não é como inserir o intercambista na escola. Como instituição educacional, não é isso. Isso eu dou total razão para o Jansen, Juliana. A gente pensou mais raso, eu acho. É isso, é levar para as escolas, inclusive essas do interior, a minha, por exemplo, que é do interior, embora seja uma escola grande, com quase 1000 alunos, mas é uma cidade do interior, o delas, né, que ela diz que é uma escola do interior, levar para essas que estão muito mais antenadas, que não são do interior, os IEPs, por exemplo, com professores mestres e doutores que já sabem sobre isso, mas levar um material legal, atual e pedagógico que se insira nessa escola e venha a somar. E que, de fato, facilite o trabalho da coordenação, o trabalho do professor, tanto nas escolas que não sabem o que é isso, que seria, então, apresentar para elas o que é isso, quanto nas que já sabem, que é o caso do IF, de algumas particulares, mas ter um material, eu já sei o que é isso, mas ter um material que me direciona de uma forma mais legal, mais interessante, que eu não tenho que pesquisar tanto, e que estão muito inseridos no Enem, principalmente para quem vem em high school, principalmente para as escolas, né? Precisa o professor entender que aquele material será necessário para ele, que vai realmente somar ao aluno quando ele for fazer, por exemplo, o tema da redação fosse, por exemplo, sustentabilidade, o material da FS trouxe coisas legais e que ele conseguiu uma aula pronta, legal, que economizou o tempo dele, ou tanto o próprio professor, que seria uma linha, e essa linha que o Jansen está falando que não fosse com o professor, mas fosse através da coordenação pedagógica, trabalhos para serem feitos com a escola toda, por exemplo, não fosse exatamente do professor, da mestria em sala, mas que fosse mais global na escola, né? Seriam 2 linhas diferentes, uma para atingir um professor, outra para atingir a escola de uma forma mais global. Mas sim, aí concordo com o Jansen plenamente, talvez não seja a inserção do intercambista. Isso, falando em bom português, gente, desculpa, porque nós somos da instituição, nós entendemos, mas quem está de fora, isso não interessa. Eu tenho acompanhado aqui, tem 3 intercambistas pelo Rotary, não é pela FS, mas a Sara fez muita amizade com elas, uma turca, uma mexicana e um dinamarquês. E Juliana, a Sara veio agora me visitar, ela está em intercâmbio no Chile agora, e que bom! Ela está super com saudade da FS, ela já foi assaltada lá pela família dela, que está abrigando ela, é uma outra instituição que eu não sei qual é, e ela passou aqui no Brasil uma semana para me visitar, né? E aí ela quis ver essas meninas de novo, então eu estou em contato com elas, e é uma escola particular cara daqui. Os professores não querem saber, eles têm uma meta a cumprir lá dentro do material que eles têm que fazer, cada disciplina é responsável, depois tudo isso é olhado numa escola particular
qual foi o acerto em ciências humanas? Os professores de história, sociologia e filosofia serão cobrados. Qual foi o nível de acerto na biológica? Então, inserir o intercambista, eles não estão preocupados, nem vão estar com o melhor material que a gente fizer. Então, acho que essa sacada do Jansen é muito legal, da gente trabalhar com os temas da internacionalização do currículo, das competências globais, que elas vão aparecer no Enem para os alunos e vão aparecer posteriormente na universidade. Mas agora o que interessa ao professor e à instituição é isso. Se o intercambista for um veículo, um meio que ajude lá no momento a ser um exemplo, a falar da experiência internacional dele para atingir os outros alunos e a escola, trabalhar com esses temas que são pertinentes, ótimo. Se não for, no nosso caso, claro que a gente vai achar que é, mas também não. Então, eu acho que é esse caminho do Jansen mesmo, nessas duas frentes. Tanto para o professor dentro de sala aplicar esse material sintético, a gente separar, talvez, por isso que eu queria mandar esse texto para vocês, que ele é bem legal, assim. A gente separar quais são os temas. Isso eu trabalho, né? Meu ex-marido, Jansen, agora que está só nós três, deixa eu falar uma coisa aqui, um parêntese, nada a ver com a FS, que a Juliana deve ter sacado isso. Aquele é meu novo boy, não é o meu ex-marido. Isso, agora ri aí. Me perdoe. Ok, sem problema, eu já ri muito. A Juliana, como conheceu o Joaquim pessoalmente, acho que ela percebeu na hora. Mas como tinha mais gente, eu não ia parar a reunião e falar, não, eu me separei, esse já é, não, no boy. Sem problema, sem Coisa problema. da vida. Me ficar vermelho. Ah, não fica não. Da cor da camisa, né? Eu me separei em dezembro e eu comecei a namorar agora. E ele apareceu aqui, eu não estava conseguindo mexer no som. Como ele era da TI, eu falei, vem cá me ajudar, Thiago e tal. E o Jansen falou, pois é, não sei o que lá, esse seu marido. Eu falei, tudo bem, casou, né? Já estou feliz. Mas enfim, então, mas eu tenho muita amizade com o meu ex. E ele trabalha nos cursinhos todos daqui. Então, assim, a gente tem esses levantamentos dos temas que mais caíram nas ciências humanas, na biológica, e esses temas, sustentabilidade é um deles, inclusão é outro, questões de gênero é outro, questões de tolerância de todas as frentes, religiosas, gênero, ético, erótico, enfim, né? E a gente talvez mapear esses temas e, a partir desses temas, oferecer para a instituição como trabalhá-los dentro da escola, seja de forma global com a escola toda, seja dentro da sala para o professor no material pedagógico mais específico, trabalho pedagógico em sala, de mestria mesmo, e não essa coisa de inserir o intercambista. Isso eu concordo com o Jansen plenamente. Pode. Eu acho assim que sua reflexão aí responde um pouco da dúvida que a Jezebel tinha, que quando eu falei da equipe pedagógica, eu não falei da equipe pedagógica desenvolver o trabalho, dela ser um canal de comunicação que compra a ideia e que dialoga com o professor sobre esses projetos nossos, né? E eu achei essa sacada do Enem aí muito boa, né? Porque é uma contribuição real, num currículo real que o UFS age, né? Então, acho que a gente tem que reforçar bastante essa questão aí de como a gente está contribuindo dentro do currículo do Enem, né? Das questões que o Enem cobra, como isso se torna prático. Então, assim, eu acho que a sacada você pegou legal, o que é, e eu vejo, assim, que o intercambista não deve ser o foco do grupo. Exatamente. Eu estava focada nisso. Você me desfocou para uma coisa muito mais interessante. Isso, eu acho que todo o FS já trabalha nessa direção, né? O propósito e o desafio desse grupo é ir de encontro com a proposta pedagógica que o FS não desenvolveu. Exato. E ele só vai fortalecer a parceria com a escola, com o educador, quando ele começar a pensar através do pensamento pedagógico de fato. Exato. Quando ele começar a ver que a gente tem uma contribuição real, né? Tipo, que a gente vai conversar com eles de igual para igual, assim, porque a gente tem muitos termos, muitas coisas que
até nos nossos guias mesmo, a gente fala uma coisa muito interna, né? Então, talvez a gente esteja até falando a mesma coisa que o professor, que a escola, mas é no outro tom que a gente está trazendo. Então, a gente tem que entender mais ou menos o que é que ele quer, que ele vai ser útil para o professor ou para a escola como um todo, né? Sim, como o Jansen falou, se a ideia da FS é entrar agora como uma instituição educacional, não pode ser entrar no intercambista, não é uma instituição só de intercâmbio. Isso as outras já fazem, nós fazemos bem, os guias são bons, o que nós já falamos é para nós, para orientação. A escola no trabalho não é com isso. O intercambista não vai ser o centro da atenção nem do professor, nem da escola. Na linha educacional, realmente, eu acho que a gente tem que pensar nisso. Nesses temas da internacionalização do currículo e como eles podem contribuir dentro da escola, porque eles já estão na escola. O que nós vamos contribuir é como que a gente vai amassá-los melhor e destrinchá-los melhor para que a equipe pedagógica compre a ideia, como o Jansen falou. E eles não vão comprar a ideia de como inserir o intercambista. Isso não é interessante em nenhuma escola. Na pública, todo mundo recebe mal, está cheio de problemas para resolver e não vão conseguir. E na particular, o que interessa de fato é quantos alunos vão passar no Enem, qual vai ser o resultado que a gente vai divulgar para os próximos pais, para tomar alunos das outras redes que não estão passando tanto. Então, portanto, eu acho que centrar nisso. Eu vou começar a procurar, então, materiais sobre isso, o que eu já tenho de compilação dos temas. Então, por exemplo, os temas da redação dos últimos 3 anos, todos eles passaram por isso, né? As bandeiras da EFS passam muito pelo que está acontecendo. Teve ano passado? Não, foi 2015, há 2 anos atrás, na penúltima prova do Enem, teve uma questão da Simone de Beauvoir sobre a mulher não nasce mulher, ela torna-se mulher. E isso deu uma assim, que no mundo político entrou o clone do Jansen, o deputado federal, aliás, estadual, que eu não posso votar nele, mas se eu estivesse no estado, eu votaria nele, nosso ex-BBB. Eu acho ele o clone do Jansen. Você não acha, não, Jansen, que você parece muito com ele? Eu acho que você parece muito com ele, a barba, o tipo, enfim, eu gosto muito dele, que é o João Willis. E ele falou muito sobre essa questão. Aí Bolsonaro brigou com ele, instituições educacionais brigaram. Aqui, para vocês terem ideia, tem um colégio católico, que os professores tiveram uma discussão sobre isso, não sei o quê. São questões de gênero assim, tão básicas e que a EFS defende. Teve, acho que foi 2013, foi sustentabilidade. A redação tem 1000 pontos no Enem. Ela pesa muito. As ciências humanas têm trabalhado muito com esses conceitos que a gente trabalha, né? Eu encontrei eu acho, talvez sobre essa questão de Enem, de temas e tal, eu encontrei tipo simulado, né, que esses colégios fazem para o Enem, acho que foi de 2013, vou até recuperar esse link, que ele falava sobre a questão do voluntariado, e até citava o EFS, tipo, não era o Enem em si, mas era um simulado para o Enem. Então, também, se a pessoa já conhece o trabalho voluntário, tem o exemplo do AFS ou de outras organizações, é claro que ela faria uma redação muito mais embasada, né, tendo conhecimento de causa, né. Então, como a gente está antenado, assim, e como a gente é pauta desse movimento contemporâneo e interessante para a sociedade, né. Então, acho que se eu buscando aqui rapidinho, acho que eu encontro, pessoal, que tinha mandado aqui para o pessoal do escritório. Eu acho que, pelo menos a reflexão de hoje, eu compreendi melhor o que é e a gente discutindo, a gente consegue chegar numa coisa mais legal. Esse Faria Britos, que você acabou de postar aqui. Sim, daí ele está falando do voluntariado e tal. E... Gente, eu queria achar as coisas rápido no meu computador, igual a Juliana. Olha, eu nem procurei o texto, nem visualização, não sei. Hoje, eu acho assim, ó, partindo da reflexão de hoje, eu acho que a gente podia tomar uma decisão assim. Primeira coisa que a gente teria que decidir, se a gente vai, de fato, fazer uma revisão no guia que existe, ou se a gente já vai começar a pensar em uma proposta nova, né? Porque, assim, realmente é necessário fazer essa revisão nesse guia que já existe para o propósito que ele desempenha? Acho que essa é uma pergunta que a gente precisa de resposta.
Se não for, e a revisão fosse para atingir outro objetivo, que a gente já entendeu que existem objetivos diferentes, talvez não valha a pena a gente gastar tempo mexendo nisso. Uhum. Sim. Eu acho que talvez seja mais interessante mesmo a gente pensar em novos materiais que sejam mais práticos, mais assim, prontos para usar, né? Assim, para justamente pensando nesses temas, eu acho que faz mais sentido. De repente eu posso ver com a Andresa o que ela acha de só modificar, assim, sei lá, a questão de layout, só para a gente ter uma nova edição que não mude, assim, o conteúdo em si, mas que mude um pouco, até porque as escolas novas recebem esse material impresso, a gente manda, mas assim, se ficar mandando uma coisa de 2015, às vezes ela pode até achar, tipo, é um desleixo com a gente. Então, a gente só mudando, assim, alguns termos ou o layout, já é uma nova edição, uma nova versão. Acho que uma coisa que a gente está pensando nelas, assim, até na forma de apresentar, isso já também é um diferencial, né? Agora o que eu quero trazer para você é o seguinte, para te ajudar a discutir isso com a Andresa e tomar essa decisão, certo? Uhum. Alguns materiais são atemporais. Então, por exemplo, quando a gente cria, se a gente pensar assim na ideia, eu vou criar um guia do ano de 2016, igual a gente tem guia de recebimento, guia de envio, isso foi pensado nessa linha, né? Sim. Esse material, eu entendo que ele tem que ser atemporal, então ele não pode ser um guia do ano X, ele tem que ser, por exemplo, um e-book ou um livro, ou, enfim, um material, mas que ele seja atemporal. Qual o propósito desse material? É esse. Então, nós vamos criar um material atemporal para isso, porque o conceito de interculturalidade, ele não vai mudar nos próximos 50, 100 anos. Então, né? Senhor, está lendo meus pensamentos. Então, assim, aí pronto. Aí você não precisa ficar criando uma edição, uma nova edição, revisão. Não, ele é atemporal. Tá ali para aquele propósito. Entendeu? Eu ia falar isso agora, Juliana. Se tudo que é produzido precisasse ser reatualizado tão constantemente, eu acho que a gente não poderia pesquisar nada novo. Te falo como pesquisadora, assim. Tem algumas coisas que de fato são atemporais. O conceito de interculturalidade que está lá e não vai mudar. É claro que tem revisões em todas as obras, mas eu não acho que precise dessa necessidade. Eu, como educadora, chegar a uma coisa de 2015, para te dizer a verdade, quando você falou isso, eu pensei assim, acho o material mega atualizado, né, Jansen? Porque a gente pega coisas tão né? E que são atuais. É de 5 a 7 anos para ser considerado, superior a 5 a 7 anos para ser considerado desatualizado. Exato, então ainda não é mas depende do contexto. Né? Sim, porque artigo a gente vê que tipo passou de 2 anos, já está atrasado, né? É uma pesquisa. Nesse caso, e o contexto do material, eu realmente concordo com o Jansen. Talvez, se vocês quiserem para lançar um outro, tudo bem, mas assim, não acho que precisa ter realmente essa preocupação e que os educadores também não atendem dessa forma, sabe? O que eu posso sugerir, Ju, é assim, ó, por exemplo, vamos começar a desenvolver um pensamento pedagógico dentro do FS. Nós não temos isso, nós não temos uma junta pedagógica. Não. Okay? Então, nós estamos falando de uma organização educacional que não tem pedagogos na sua linha de frente, que não tem educadores na sua linha de frente. Uhum. Isso é um problema de organizações que mudam o seu percurso, que precisam rever seu percurso institucional, que foi o que aconteceu com a FS. A gente era uma organização da política pública de promoção social, precisamos reformar o nosso estatuto e nos ligamos à educação, né? Então, agora que o UFS já amadureceu, que já passou uns anos, que está já mais concreto isso, então agora a gente precisa de uma junta educacional para desenvolver conteúdo educacional, pensar o UFS dentro da educação da realidade brasileira, né? Da educação brasileira. Gente, abri um negócio sozinho aqui no meu computador. Vocês que mandaram? Não. Não. Alguém invadiu o teu PC aí. Que horror.
Mas prosseguindo, Jansen, eu também acho isso, Juliana, porque até para a nossa discussão, você vê que a gente estava, hoje talvez que eu consegui compreender melhor o que era, ou seja, a organização, ela está nessa mudança de foco e, como o Jansen falou, nesse percurso vão ter algumas mudanças que talvez agora ainda estão um pouco verdes, não estão tão amadurecidas assim, e a gente, para ajudar num grupo educacional, numa organização que até então não tinha esse foco, que disponibilizou você, que a gente está todos nós tentando ajudar, mas hoje que eu consegui melhor pensar um pouco assim, agora estou conseguindo entender um pouco o que é. Talvez até porque realmente o pensamento não está ainda tão maduro, tão consistente. E para a gente produzir alguma coisa tem que ter uma consistência maior do que a gente quer mesmo, né? Eu concordo com o Jansen que talvez precisasse mesmo, não digo à frente da organização, é claro, a Andressa está à frente e outras pessoas à frente estão levando muito bem, mas assim, precisava de um grupo realmente que discutisse o que a FS quer com isso, não só a criação de materiais, mas o que é a FS educacional, né? Eu acho que isso ainda está um pouco em suspenso. Talvez não esteja tão consistente assim. A Andressa até é pedagoga, se não me engano. É mesmo? Que bom. Acho que é. Acho que ela tem várias formações. Multitarefa, sabe? É ótimo. Mas assim, sabe, Ju, eu acho que é preciso pôr em pauta, inclusive com a Andressa, assim, a questão de contratação de suporte nesse sentido. Sim. Ou que seja um pedagogo habilitado, né, para estar desenvolvendo, nós vamos estar juntos, alguém que esteja ajudando a gente a criar material, porque é conteúdo, na verdade, não é material, conteúdo, propostas, análises, porque isso é um trabalho que demanda criar um método ou criar um projeto pedagógico, alguma coisa, demanda da gente. Sim. E nós estamos falando uma coisa a nível de Brasil, uma coisa de implementar algo novo, uma proposta de parceria. Porque quando a gente vai num Instituto Federal, numa escola particular, a gente oferece a nossa contrapartida, né? E dentro dessa contrapartida, além das bolsas, não sei o que, a gente fala desse aporte, que é assim, a gente fala, mas a gente não concretiza, né? A gente entrega o intercambista e fala, isso aqui é a sua experiência intercultural global, blá, blá, blá. Mas, assim, no projeto pedagógico mesmo, igual a gente está aprofundando agora, onde que isso encaixa no Enem? Onde que isso encaixa na proposta pedagógica? Onde que isso encaixa nas outras salas? Né? Se é uma proposta, se é uma instituição educacional, quais são os paradigmas educacionais que nós vamos levar, sabe? Está ainda muito pouco consistente. Se eu fosse vender essa ideia, eu não conseguiria vendê-la plenamente. Eu acho que ninguém no FS hoje, mesmo eu, como, né, você, pedagogas, e eu com mais tempo de FS, tenho passado em vários cargos, a gente não enxerga isso de forma concreta no âmbito pedagógico, propriamente dito. A gente tem um vislumbre. Obviamente, a gente sabe que nós não estamos na estaca zero, longe disso. Acho que qualquer pedagogo bem informado que pegar os conteúdos do FS vai entender que a gente encaixa num contexto educacional, que a gente encaixa numa proposta de educação global, enfim, de desenvolvimento de competências que a experiência intercultural promove. Mas nós estamos falando de uma coisa muito mais específica agora, de uma coisa muito mais concreta, que é oferecer aporte a nível de contrapartida. Falar assim, olha, eu sou de educação, eu tenho know-how nisso. Sim. Mas esse nisso nosso, ele ainda está muito fundamentado na questão da experiência intercultural e seus ganhos. Não na linguagem educacional, não na formação de uma proposta pedagógica. E o desafio nosso é esse agora. Trazer concretude, trazer coisas, trazer estratégias, né? Porque assim, nós podemos pensar em mini projetos, ou em projetos pedagógicos, ou num portfólio de atividades, ou num portfólio de dinâmicas, enfim. São N possibilidades que a gente pode discutir e falar o que é que realmente é eficiente. E aí eu falo assim, que talvez, como a gente está começando a caminhar nisso,
para construir uma coisa mais sólida, eu não sei nem se seria o momento da gente construir essa questão aqui. Você vê, nós estamos construindo tudo que construindo na primeira reunião. Talvez não seria nem o momento de criar 2 webinars, por exemplo, com professores, de entrega, mas de construção. Entendeu? Então, assim, olha, professores da rede X e Y, conseguimos uma amostra. Então, vamos fazer um webinar aí com 20 professores, 50, enfim, quantos a gente conseguir, e falar assim, olha, nós estamos trazendo uma proposta de conteúdo ou de material, ou assim, assim, assim. O que vocês acham? É aplicável no seu dia a dia? Você compraria essa ideia? Ou antes de fazer com o professor, ou junto, talvez, mas que tenha professor e coordenador pedagógico, mas construído isso com uma escola que tem interesse na nossa proposta. Porque a gente sabe que isso é uma contrapartida. Contrapartida, o FS tem várias, tem bolsa, tem isso, tem aquilo. Se a gente tem 200 escolas, talvez só 30 estejam interessadas no nosso material agora, nessa proposta pedagógica. Sim. Então, nós temos que desenvolver para os 30, não para os 200. Né? Porque igual ela falou, minha escola está lá no interior, não conhece o que é isso, a outra está não sei na onde, a outra proposta pedagógica não aceita inserir conteúdo, enfim, são muitas realidades do âmbito educacional. A gente sabe que cada escola pode desenvolver sua autonomia. Então, isso não se aplica num contexto generalizado, onde nós vamos falar assim, nós somos os bambambam desse assunto, todo mundo vai querer. Isso não existe. Então, nós temos que focar... Tem muitas outras organizações que fazem algo muito próximo da nossa, né? Porque às vezes a gente fala, a gente é diferente nisso, mas termina que tem muitas outras organizações que são muito, muito parecidas, assim. E as escolas rebatem isso pra gente, tipo, tá, mas e aí, qual é a diferença de vocês? A gente fala voluntário. Também tem outras organizações que são voluntárias. Bolsas. Ok, eu acho que talvez seja um dos mais, assim, interessantes, assim. Mas eu super concordo, assim, dessa mudança de foco tanto para o webinar como para os materiais, assim. Uma coisa interessante também, Juliana, seria talvez, não digo antes da gente começar, porque também as coisas, às vezes, elas têm que correr de uma forma mais dinâmica, de forma paralela, e uma coisa não pode ter anterioridade da outra. Então, não falo antes de começar, mas talvez durante o processo a gente pudesse criar grupos focais com professores para que a gente ouvisse, porque normalmente para a gente criar qualquer coisa como direção, né? No meu caso, por exemplo, até o meu TCC foi isso. Quando você leva uma coisa pronta, você tem muito mais chances de errar do que se você ouvir o que a pessoa quer antes, depois criar em cima da demanda. Então, se a gente, não sei como, assim, que agora só me veio a ideia, né? Se a gente conseguisse grupos focais com professores, igual a gente está fazendo agora, por exemplo, grupo focal por Skype, por exemplo, e a gente fizesse, como a gente faz com pesquisa no mestrado e doutorado, que a gente cria grupo focal, a gente faz antes, qual é o foco que a gente quer. Então, a gente quer, por exemplo, saber o que interessaria aos professores no material, ou quais seriam os diferenciais que uma instituição que se diz educacional teria para eles, já que eles conhecem tanto. Vocês conhecem várias instituições, tanto de intercâmbio, quanto instituições educacionais, de língua e outras coisas. O que seria, de fato, um diferencial para vocês? E, a partir disso, a gente começasse a pensar ouvindo, sabe? Eu sempre penso para o aluno também, eu acho que bem funciona. Na direção eu fiz isso esses anos todos. Antes de vamos criar a festa tal para o aluno. Se você ouvir antes, a festa fica bem mais legal. Então, talvez a gente tentasse essa criação de grupo focal, já que a gente tem aqui 5 pessoas que estão na educação. De repente, se eu conseguisse 2, o Jansen 2, a outra 2, e a gente fizesse uma Skype com todos eles, não a gente dando a nossa opinião, porque a gente conhece a FS e a gente tem um pensamento que não vai ser isento. Né? Então, o deles, que é isento, não sei o que não conheço, e a gente propôs para eles, nós somos a instituição tal, rapidinho, a gente queria ouvir, assim, mas antes a gente teria que fazer, né, para criar o grupo focal, não é simplesmente ouvir qualquer coisa. O que a gente quer ouvir deles?
e a gente ter já as perguntas, a sequência das perguntas por método de grupo focal, né? Primeiro eu vou perguntar uma geral, eu vou trocar esse verbo porque está sugerindo alguma coisa, enfim, e a gente ouvi-los. Eu acho que talvez ouvir seria interessante. Primeiro, isso que o Jansen falou, que é bem interessante. Fazer esse filtro, isso eu concordo com ele. E é muito mais interessante, já que a gente está na gênese do processo, porque a gente está bem, né, na criação de Adão e Eva e na questão da UFS como instituição educacional, já que a gente está nessa gênese, que a gente, então, trabalhasse com um filtro maior mesmo. Tem 30 instituições que querem essa parceria, vamos trabalhar com elas de uma forma mais intensa. Criar grupos focais com professores deles. Dá também, eu acho, é bom para introduzir, a gente ter um parâmetro, né? Introduzir em uma, introduziu em outra, qual foi o retorno, e a partir disso, isso ser nacional, porque realmente está muito no início, sabe? Para a gente talvez jogar isso para todo mundo assim. Acho que é mais prudente dessa forma. Os grupos focais são interessantes, eu acho. Eu estou trabalhando agora com um grupo focal para a FAI, meu mestrado, Jansen. Então, eu acho que eu estou muito nessa de ouvir, sabe? E a partir do que a gente ouve, a gente consegue fazer uma coisa bem mais interessante. Porque, como o Jansen falou, nós somos uma instituição como qualquer outra. A gente não vai criar um material maravilhoso que as pessoas, nossa, esse é melhor que outras. Várias redes trabalham com esses temas e de uma forma interessante. A gente precisa ouvir, talvez, um pouco, né? Para ver o que a gente... Eu acho assim, sabe, Kelly? Eu falei até com a Ju que a gente precisava fazer uma escuta dos professores, mas a gente pensou mais num formulário. A coordenadora poderia discutir com os professores, mas nada impede que a gente faça uma experiência focal com um grupo ou com 2 grupos, enfim. Eu acho que poderia ser uma segunda etapa, né? Dependendo da adesão desse formulário, que eu acho que é uma coisa mais simples, né? Tipo, mais basilar. Mas seria melhor ainda, porque a gente trabalharia com os 2 focos, né? O método quantitativo, que seria o questionário, e o qualitativo com o grupo focal, focando no mesmo objetivo, saber o que eles querem. E aí, assim, o que eu vejo, sabe, Kelly, assim, que a gente tem muita coisa no AFS que é o que a gente vai acabar trazendo concretude, porém, numa nova roupagem, na linguagem da educação, né? Então, a gente já desenvolve muitas orientações, porque por que eu pedi o webinar, Ju? Porque, assim, quando eu pedi para você um webinar, eu imaginei que essa pasta ia ter, assim, 10 vezes mais conteúdo. Porque, assim, talvez eu me equivoquei na história, porque quando eu fiquei mais de um ano afastado do FS, eu perdi um pouco a noção, porque eu parei de acessar ela, parei de acessar site, Global, enfim, tudo. E aí me foquei muito em outras coisas e não me atenei, assim, sabe? Aí agora que o pessoal me colocou nos grupos da região de novo e tal, que eu tô começando a voltar à memória das coisas. Mas, assim, por exemplo, conteúdo de orientação, entendeu? Isso é um ponto de partida para a gente, quer dizer, você não colocou isso aqui agora, você colocou coisas institucionalizadas de aprendizagem intercultural e tal, que é o que eu falei para você. Para a gente ler o EFS como educação, nós não vamos partir de ICL, nós vamos começar a fazer um diagnóstico de aonde a educação se insere em tudo que a gente faz, entende? A partir do nosso estatuto, até chegar na orientação do intercambista para desencadear na sala de aula, que é a experiência. Então, assim, a educação, ela acontece porque qual que é o conceito de educação e o conceito de ensino? Aí a gente começa a entrar nas teorias pedagógicas. A educação, ela parte de um processo empírico que ele acontece no momento que você nasce até o momento que você morre, né? Já o ensino, ele vai transmitir conteúdos, saberes, ciências que são passadas de geração para geração. Numa linguagem bem esdrúxula, assim, só para a gente diferenciar conceitos. Então, aonde que a educação ela acontece dentro do EFS? Porque nós não vamos trabalhar com o conceito de que nós estamos transmitindo uma ciência.
nós vamos trabalhar com o conceito que nós estamos possibilitando experiências que trazem para esse aluno, que aí vai impactar no Enem, que vai impactar no desenvolvimento de uma competência global, etc, etc. Está acompanhando, Ju? Sim. Então, assim, para a gente entender o que nós vamos trabalhar nesses materiais, como nós vamos trabalhar essa linguagem para a escola, aí sim nós vamos ter que ter acesso a esses materiais num giro 360 da instituição. Porque, por exemplo, o mesmo conteúdo que eu trabalho com intercambista já é muita base para eu desenvolver um conteúdo para uma escola parceira, mas adaptando ao contexto pedagógico. Ou seja, se eu faço uma orientação que eu vou ensinar para o intercambista sobre a aprendizagem de conflitos, né? Gestão de conflitos, crescimento pessoal, enfim, que vai desenvolver uma competência global A, B ou C, é o mesmo aporte que eu vou dar para o brasileiro, para a escola. Olha, você não desenvolve esse conteúdo aqui na sua escola, mas nós vamos te entregar prontinho aqui um projetinho, uma oficina, enfim, o que for, e você vai desenvolver essa competência no seu grupo de forma interdisciplinar com a aula que você já ministra, quer dizer, um suporte para o professor acrescentar no dia a dia dele. E aí nós estamos transmitindo a nossa missão para a escola parceira, nós estamos dando uma contrapartida. Eu acho que a gente vai ter que mudar um pouco o foco que os materiais já têm no intercambista, em como ele se insere na escola, em como ele vai ser mais tolerante, em como ele vai desenvolver essa ou aquela competência, para como que a escola vai trabalhar essas competências como um todo, e não mais centrado no intercambista, porque isso é uma instituição de intercâmbio. Agora, como uma instituição de ensino, é o que esses materiais, como o Jansen já falou, que já são ricos, que já têm um aporte interessante, como que a gente vai transformar eles, que era bem focado na experiência do intercâmbio, para uma experiência que a escola precisa entender que não é só o intercambista que está vindo de um outro país e chegando aqui, que ele precisa ter uma aprendizagem intercultural. Os outros alunos todos eles precisam desenvolver essas competências, mesmo sem ter a oportunidade de estar indo para outro país. E transformar o que muita coisa que já existe mesmo, né? Mas transformar nessa coisa que vai a escola entender que não é só aquele personagem que está lá como gringo e trazendo qualquer coisa exótica para a escola. São todos os personagens que estão envolvidos. O professor também precisa dessas competências globais, os outros alunos também precisam. Como que a gente vai disseminar o que já existe no material e numa nova roupagem, numa nova linguagem, num outro verniz, que isso seja para o global da escola e não só para o intercambista mais. Né? Isso. É isso aí. Porque assim, nós não podemos começar a reinventar a roda, não. Entende? Nós vamos fazer uma leitura do que é o FS hoje e aí é o nosso ponto de partida. Como a educação se concretiza nessas experiências? Como a educação se concretiza nas orientações? Como, enfim, de ponto a ponto. E a partir daí, como é que a gente dá essa experiência educacional para o intercambista? Agora vamos fazer isso chegar à escola parceira. Que é o que eles estão esperando de nós. Tudo isso lembrando que a escola tem pouco tempo, é tipo, é muito desafiador, né? Sim. Mas é justamente aí o ponto-chave, porque nós não vamos produzir material de conteúdo, é de experiências. Entendeu, Ju? Então, por exemplo, assim, deixa eu ver se eu consigo trazer mais para a realidade aqui. Vamos supor, assim, que nós estamos falando aqui de uma orientação que vai falar sobre a tolerância, igual a Kelly colocou, que eu coloquei dentro da gestão de conflitos, que é a experiência de conflitos que o intercambista sofre. Então, por exemplo, a gente, digamos que em nenhum desses materiais nós vamos oferecer essa reflexão da interdisciplinariedade, e aí nós vamos pegar o currículo pedagógico comum, porque isso é universal, cada escola tem sua autonomia, mas a gestão do conhecimento ela é padronizada. Então, a gente pega o currículo comum. Então, por exemplo, nós queremos criar o viés do Enem, aí onde é que essa tolerância entra dentro do Enem? Ponto. Encaixou, casou um ponto.
Aí agora, dentro de qual disciplina que isso é ministrado dentro de uma escola? É dentro de história? É dentro de quê? Né? Nós vamos ter que achar uma disciplina que casa para vincular. E aí, a partir disso aí, nós vamos ter que possibilitar uma experiência para aquele professor desenvolver esse conteúdo. Essa experiência, na verdade, essa prática, né? Então, o nosso know-how, ele vai ser em práticas pedagógicas, não em conteúdos, entende? Porque o professor já tem o conteúdo para ministrar, a gente não pode mexer na grade do professor. Então, assim, a gente tem que pegar essa sacada do Enem aí, que a Kelly trouxe, para introduzir o nosso know-how. Então, quer dizer, se eu estou falando que a tolerância é uma competência global, eu tenho que fazer ela ser concreta dentro da escola, porque a escola desenvolve isso no dia a dia, mas de uma forma oculta, digamos assim. Da mesma forma que o intercambista. Só que onde é que traz a luz para o intercambista? Nas orientações, nos aconselhamentos. Escola não tem orientação, escola não tem aconselhamento. De uma forma geral. São raras escolas que têm aconselhamento. Então, assim, é aí que está o ponto-chave. Nós precisamos pegar práticas que vão trazer lucidez para o aluno, que vão trazer lucidez para o professor, que ao desenvolver uma atividade A, B ou C, ele vai estar trazendo consciência de uma competência que está sendo desenvolvida. É aí que está a sacada, entendeu? Que eu penso, né? É aí que eu penso na sacada. Concordo. Ô, pessoal, eu vou ter que ir, porque eu nem ia ficar até as 9, já são 9h30, né? Sim, o tempo... Eu acho que eu deu uma clareada e a gente poderia ficar aqui mais uma ou 2 horas. Eternamente. Eu acho que você podia, Juliana, dar esse retorno para a Andresa do que hoje a gente acho que mais desconstruiu do que construiu, mas é importante desmontar para montar, eu acho, sempre, né? E falar o que ela acha, né? Porque eu acho também que a gente depende muito, todos nós, do que ela e as outras pessoas que estão dando direcionamento para a organização pensam do que a gente está falando, até para a gente poder prosseguir, se é realmente nesse caminho, ou se nesse momento ela acha que isso é uma coisa muito profunda e muito grande para mexer, e ela quer sim uma coisa mais simples, que é só realmente a gente ajudar em refazer o material e vai guardar isso numa caixinha para abrir ela mais tarde, ou se é de fato isso. E aí a gente marca o próximo para ver.